Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite. Pílula noturna do nosso amado Evangelho, uma pílula mais do que especial. Estamos aí na famosa Semana Santa, tão aguardada, né, gente? Por tantas pessoas de culturas diferentes ao redor do mundo. Olha, você sabe, normalmente as nossas pílulas noturnas a gente acaba reservando para responder algumas perguntas. Como não poderia deixar de ser, nós tivemos aqui, né, na nossa sequência de perguntas ou sugestões de pedidos de pílulas, que a gente falasse um pouco sobre essa questão da verdadeira significado, ou não do verdadeiro, que eu acho que é uma palavra muito forte, mas do significado da Páscoa. Principalmente sobre essa questão dos sacrifícios, né, que as pessoas se impõem na quaresma, de comer carne ou não comer carne, abrir mão disso ou daquilo, enfim, e qual que seria a visão, né, que o mundo espiritual nos traz a esse respeito. Gente, o sacrifício mais agradável a Deus, como naturalmente eu acho que não é difícil da gente entender isso, é o sacrifício que nos faz seres humanos melhores. Não o sacrifício que é feito para o nosso ego, concorda? Vou te dar um exemplo. Claro que tem pessoas que durante esses 40 dias estão se esforçando sem comer carne, por quê? Porque dentro do mundo interno delas isso é uma grande conquista. Talvez sejam pessoas muito carnívoras, ou pessoas que estão sem beber porque bebam demais, e isso vai fazer com que elas se sintam mais fortes, no sentido de dizer, olha Senhor, eu abri mão, né, de algo que me dava muito prazer porque eu te honro bastante. É algo louvável e claro que é digno de respeito, de respeitabilidade, mas é bem diferente, por exemplo, de uma pessoa que está tentando se abster de algo para poder aparecer para os outros, concorda? Sai contando para todo mundo, olha, tô sem comer carne, tô sem beber, tô sem isso. Pois é, tá sem fazer isso, mas está se envaidecendo. Olha que loucura, né? Tá tentando mostrar que é melhor do que as outras pessoas. Gente, o sacrifício mais agradável a Deus é feito com modéstia, né? Com muita modéstia. Jesus falava, a gente não deve fazer como os hipócritas que vão em praça pública rezar para ser reconhecido pelos outros. Não. A gente não saiba uma das nossas mãos o que a outra faça com caridade. Então, é claro que o sacrifício que mais agrada ao nosso Pai é aquele que realmente nos faz pessoas melhores e é feito com modéstia. A gente não quer aparecer para o mundo, a gente faz para amadurecer o nosso ser. Mas aí, se vocês me permitem, eu queria subir um pouco o nível da nossa reflexão. Por quê? Porque por mais válido que seja, e eu não estou questionando que seja, abrir mão, né, de um alimento, de algo material que nos traga prazer para que a gente mostre o nosso respeito a Deus, você não acha que talvez nos agradássemos infinitamente mais o nosso Pai Celestial se a gente abrisse mão da nossa conduta egoísta? Se a gente abrisse mão da nossa forma de se queixar da vida? Se a gente abrisse mão de pensamentos negativos, de falar mal da vida dos outros? Certamente essas posturas morais certamente nos fariam muito mais próximos de Deus, não só na quaresma, mas em qualquer período do ano, do que as posturas habituais. Porque pensa comigo, o que adianta uma pessoa estar sem comer carne ou sem beber, mas ela continua falando mal do seu companheiro, do seu vizinho, continua sendo injusto com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, tratando mal seus filhos, seus pais? Entende? A incongruência. Então, às vezes, a gente corre o risco, lógico, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que isso acontece com todas as pessoas, jamais, só Deus para saber disso, mas a gente corre sim o risco de acreditar que está fazendo uma coisa muito boa e na verdade não está, e nos tornarmos hipócritas, né? Achando que estamos nos sacrificando, quando na realidade aquilo que verdadeiramente importa, que é a gente crescer espiritualmente, se tornando um ser humano melhor, muito mais compassivo, muito mais cheio de luz com a humanidade, isso acaba ficando no segundo plano para que a gente coloque as coisas da matéria no primeiro plano. E no fundo, a gente acaba achando que nós estamos agradando a Deus, quando na verdade a gente está alimentando o próprio ego. Então, meus amigos, só você que conhece sua consciência, só você que sabe a verdadeira intenção do seu coração, só você para realmente saber se qualquer sacrifício que você tem feito nesse período de quaresma, você está fazendo realmente para sua alma e você tem se tornado um ser humano melhor, ou você infelizmente tem feito apenas para aparecer para os outros, ou mesmo para o seu ego, e infelizmente você está igualzinho estava 40 dias atrás. É sério isso? E como é sério? E o verdadeiro significado da Páscoa, o que você acha? Na renovação, Jesus, quando retorna do mundo dos mortos, nos mostrando que verdadeiramente Ele era o Senhor da vida, o grande intermediário entre Deus e nós, Ele nos mostra a importância da renovação da vida, não é? Que não importa o que a gente tenha feito antes, a gente sempre pode se renovar e começar de novo.
nós podemos também renascer do mundo dos mortos, porque é isso que muita gente faz. Maria Madalena, Maria de Magdala renasceu do mundo dos mortos. Saulo de Tarso renasceu do mundo dos mortos. Não dos mortos da carne, mas eu me refiro dos mortos do espírito. Quantas pessoas na mesma existência acabam se perdendo no meio de vícios, no meio de culpas, arrependimentos? É ou não é? Mas, de repente, uma luminosidade maravilhosa cresce dentro de si. E essas pessoas modificam profundamente sua conduta e se tornam seres humanos iluminados. Olha a história de Santo Agostinho, que nós já contamos aqui algumas vezes, né? Linda, de homem boêmio, falastrão, egoísta e egocêntrico, se torna, na mesma existência, um grande doutor da igreja nascente, nos dando um grande exemplo. Então, meus amigos, o grande sacrifício a Deus, sem dúvida alguma, é aquele que a gente faz por amor. É o sacrifício do nosso egoísmo, o sacrifício do nosso orgulho, o sacrifício da nossa vaidade. Essa trindade que Allan Kardec também abriu os nossos olhos, também na codificação kardeciana, nos inspira a sermos melhores a cada momento, a cada passo, independente da nossa religião, independente do lugar do mundo no qual você se encontra. Então, vamos permitir, que essa Páscoa maravilhosa, mais uma vez, do ponto de vista simbólico, nos inspire a ponderar sobre o que é que nós estamos fazendo com as nossas vidas. Se realmente nós estamos aprendendo a sentir e a viver a essência de Deus em cada atitude, em cada passo, ou se simplesmente estamos agindo como os hipócritas, aqueles túmulos caiados aos quais Jesus se referia. Cabe a cada um, com a sua própria consciência, fazer sua própria escolha. Não é isso? Muito bem, meus queridos amigos, desejo a vocês uma noite maravilhosa, repleta de luz e de paz, ótimas reflexões, viu? Que Deus te abençoe bastante, você, sua família, as pessoas que você ama, e que acima de tudo a gente realmente possa, cada dia que passa, estarmos mais alinhados com os propósitos de Deus, e não com os propósitos que nós achamos, através do nosso olhar ainda egocêntrico, que Deus hipoteticamente tem para nós, que é bem diferente, bem diferente. Fiquem com Deus então, luz e paz para todos, e você já sabe, né? Até breve e até muito breve.